Boa noite, pessoal. Mais um domingo, mais um Evangelho no Lar, ao vivo aqui da associação, como eu e tantos de vocês já estão acostumados. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Boa noite, Giovana. Boa noite, Luísa. Boa noite, Alberto. É sempre bom ter vocês aqui conosco. Eu falo isso constantemente, mas eu também gosto de repetir. É tão bom ver esses... A gente não vê os rostos, né? A gente vê só a fotinho com os nomes, mas ver esses rostinhos conhecidos voltando todos os domingos. É muito bom estar com vocês aqui com essa frequência. A gente sente mesmo que é esse nosso evangelho no lar, que a gente vai se encontrar todo domingo às 8 horas. Não importa o que aconteça, né? Não importa se tá mais difícil, se tá mais tranquilo, a gente sabe que a gente vai estar aqui, que vocês vão estar aqui conosco. Boa noite, Suzana. Boa noite, Dani. Boa noite, Aurélio. Deixa eu convidar aqui já para a tela nosso convidado. Não troca umas ideias juntos, estou bem feliz de ter esse convidado hoje. Vamos aguardar, ver se vai dar certo o convite. Boa noite, Alberto. Oi, tudo bem? Bem-vindo. Que bom estar aqui comigo. Valeu. Fazia tempo, né? Pois então, sempre bom voltar. Boa noite, Suzana. Boa noite, Vanessa, Fábio, todo mundo que está entrando. Gente, lembrando que a forma como a gente faz o evangelho aqui é a forma recomendada para vocês também fazerem no lar de vocês, que é fazer uma prece de abertura, sempre para se sintonizar com a espiritualidade amiga. Aí a gente faz uma leitura, aqui é do Evangelho segundo o Espiritismo, mas pode ser de alguma obra edificante. Faz os comentários, né, Alberto? Com quem tá contigo em casa, sozinho. Comenta. E comentário, gente, não precisa ser nada sério, né, Alberto? Formal. Às vezes até o que a gente não entendeu, né, Alberto? Eu não sei você. Aqui em casa, às vezes eu só viro assim, gente, eu não entendi quase nada, me ajudem, né? É bem isso. E aí, a prece de encerramento para finalizar o evangelho. Com um copinho de água fluidificada, que é uma medicação, é um recurso que a gente pode utilizar. E também lembrando, gente, acho que vocês que estão aqui conosco, pelo menos quem volta todo domingo, né, Alberto, gosta muito desse momento e se sente bem com ele. Então é importante lembrar que tem que ser feito no lar de vocês também, num outro horário, com dia fixo, horário fixo, porque é uma forma de tratamento também, né, Alberto? A gente procura, às vezes, um trabalho de radiação, de desobsessão, o passe, mas o Evangelho no Lar também é um trabalho que vai ajudar na nossa recuperação, no nosso auxílio e no auxílio da nossa casa também. Então, vamos lembrar disso. Sem mais delongas, antes de começar a leitura do capítulo, Alberto, você abre o Evangelho hoje pra gente? Com certeza. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento, entrando em contato com a espiritualidade amiga, que já nos envolve nos nossos lares, nos unindo nessa vibração de aprendizado, dessa conversa em torno desses ensinamentos de Jesus. Que cada um de nós possa receber essas energias renovadoras para começar mais uma semana, sempre com essa força, com essa alegria renovada. E assim, com o coração muito alegre de podermos estar juntos nessa noite, nós iniciamos então esse nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. Que assim seja. A leitura do capítulo de hoje, a gente ainda está, na verdade, no mesmo capítulo de antes, que é o capítulo 16, mas o tópico de hoje se chama Emprego da Riqueza. E aí tem o item 11, 12 e 13 dentro desse tópico. A gente vai ler só o primeiro, gente, só o item 11, então, chamado Emprego da Riqueza. Convido vocês para ler os outros dois depois. Mas os comentários vai ser acerca de todo o conteúdo, a gente só vai fazer a leitura do primeiro. Berto, vou pedir licença para fazer a leitura aqui então.
Emprego da riqueza. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso, em lembrança, vós, a quem o amor do ouro domina. Vós, que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos da paixão. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, economo infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. Aí agora vem um outro questionamento no parágrafo seguinte. Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. Eu vou pular um pouquinho para as linhas um pouco mais seguintes. Difunde em torno de ti, como socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, a das boas obras. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. É de 1861. Alberto, começa então comentando pra gente o que tu leu, o que tu entendeu, o que tu não entendeu, que conclusão que tu tirou disso tudo aqui. Vamos lá, então. Acho que a primeira coisa que me chama muita atenção, assim como muitas passagens do Evangelho, né, são as datas. E aí a gente se pega perguntando, nossa, já faz tanto tempo, né? 1860, 1861, né? Então poxa, já tem um tempo que essa mensagem tem vindo, a gente já tem estudado, a humanidade já tem visto sobre essa riqueza, né? E aí a gente às vezes pode se pegar questionando, né? O que a gente já evoluiu nisso tudo? Aí às vezes a gente fica numa espiral disso, né? Putz, será que a gente melhorou em alguma coisa? Será que a gente tá melhor? Será que a gente tá piorando? Enfim, a gente vai nesse looping infinito aí. E a primeira coisa que eu gostaria de comentar é sobre a própria riqueza, né? O entendimento dessa riqueza. Foi comentado já um pouco na semana passada com o Alex, justamente qual que é essa propriedade, né? A verdadeira propriedade. Aí eu resgato um pouquinho do que foi comentado. Lá foi falado sobre a gente ser usufrutuário dessas riquezas, né? Usufrutuário desses bens materiais. Quando a gente se entende como espírito imortal, quando a gente entende que a gente está nessa constante evolução e a gente só passa por esse momento aqui, nessa terra, nessa encarnação, por um instante dessa eternidade, a gente passa a entender esses bens de uma forma diferente, né? E aí eu trago de novo essa interpretação que ela é muito importante para a gente conseguir analisar como é que a gente vai empregar bem isso, né? Primeiro a gente precisa entender o que é essa riqueza. E aí, hoje as minhas anotações estão cheias de Emmanuel. Me inspirei na Júlia e na Emília para esse estudo. E eu trago uma situação bem rapidinha de Emmanuel, que vai nos dizer que todas as disponibilidades da natureza são forças neutras. O ouro e o vapor, a eletricidade e o magnetismo não são maus e nem bons em si mesmos. O uso é o denominador comum que lhes revela os bens ou os males decorrentes do controle e da orientação que lhes imprimimos. Então,
acho que a primeira interpretação que me veio foi isso, assim, né? A gente tem essa riqueza, que é esse bem que a gente usufrui nessa encarnação. Nós, às vezes, viemos com mais, às vezes a gente vem com menos, mas a riqueza em si, né? O dinheiro, o ouro, os bens materiais, uma casa, um carro, eles nada são sem a gente, né? Então, se a gente coloca um carro na frente de Deus, o carro é só matéria. O carro é só uma quantidade de átomos que a gente modelou no formato de um carro. Então, a gente dá o valor para essa riqueza conforme o nosso grau evolutivo, né? A gente vai entendendo esse dinheiro, essa riqueza, de diferentes formas. E a partir do momento, então, que a gente entende isso, que a gente vai para o próximo passo, né? A gente tem essa riqueza, a gente usa ela de algumas maneiras, a gente vai para o uso da riqueza em si, né? E aí entra a interpretação desses nossos itens que a gente tem. E a segunda coisa que me pegou muito nas interpretações desses itens foi justamente a questão da avareza. Né? Acho que esse é um ponto bem importante do orgulho, da avareza, do egoísmo, que vem em vários pontos, assim, e aí, de novo, convido a leitura de todos, porque é um puxãozinho de orelha às vezes, né, que a gente precisa, mas como sempre, a gente sempre extrai coisas boas. Mas, então, entendendo que a gente tem que lidar com essa riqueza, né? Tem que lidar com a forma que a gente vai usar isso. A primeira coisa que vem muito forte é o ensinamento de Jesus, né? Da caridade, do amor, que vem em contraponto com esses sentimentos, da avareza, do egoísmo. E aí Jesus mesmo vai nos dizer, né? Cautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Isso está lá em Lucas. Então, muitas vezes a gente se perde nesse propósito, né? E a gente observa isso ao nosso redor. A gente vê tantas pessoas que se perdem quando tem dinheiro, quando tem posses. A gente mesmo, né? Quando a gente consegue conquistar um pouquinho, a gente vai aos poucos atingindo novos patamares, e a gente também acaba se perdendo muitas vezes, né? E é essa a ideia que a mensagem vai nos trazer, né? Esse convite que vai ser nos trazido. Como que a gente está empregando essa riqueza? E aí tem uma frase que me chamou muita atenção, que eu acho que até não foi lida, que foi na partezinha que foi pulada, mas ela acho que é muito expressiva nesse processo de a gente entender como que a gente vai usar, né? Ela vai nos dizer, alivia primeiro e em seguida informa-te e vê se o trabalho, os conselhos e mesmo a afeição não serão mais eficazes do que a tua esmola. Então a esmola também é algo que vai se repetindo nesses itens, né? A gente falar do emprego da riqueza, de a gente utilizar esses bens de uma maneira adequada, entra também o outro, né? A gente fazer essa caridade, a gente ajudar, a gente tentar distribuir esses bens de uma maneira interessante, que ajude a humanidade, né? E a maneira que a gente encontra mais comumente no nosso dia a dia é justamente a esmola, né? A pessoa que pede e a gente dá a esmola. E aqui os espíritos não condenam a esmola, né? Muito pelo contrário. Eles vão dizer, ajuda primeiro. Não tem problema. Ajuda. Esse é o primeiro instinto. E depois, é claro, a gente precisa passar para o segundo passo, né? De entender e ajudar efetivamente, ir lá e praticar a caridade em si. Né? A caridade na sua essência, de perguntar, conversar, se doar para essa pessoa. Então, acho que esse texto ele tem vários convites, né? E às vezes eu até acho engraçado a profundidade que um item pode ter, né? A gente vai falando e a gente vai se aprofundando em diferentes coisas, né? Vocês me falem se eu estiver viajando muito, porque às vezes, assim, gente, o pensamento ele voa. Mas algo que veio muito também
foi a questão de a gente ser co-criador desse universo. A gente ser também responsável por onde Deus nos colocou, né? No espaço em que a gente está, nos locais que a gente se insere. Nós também somos responsáveis por essa criação, né? Somos responsáveis por auxiliar essas pessoas à nossa volta, auxiliar aqueles espíritos que estão caminhando junto da gente. Então, quando a gente fala dessa riqueza, quando a gente pensa naquele que tem uma condição material melhor, tem uma condição material tranquila, que consegue dar conta, né? E aí a gente lembra do excesso e do supérfluo, né? Quando a gente já alcança esse patamar, a gente passa a entender essa riqueza de uma forma diferente, né? A gente deve entender essa riqueza de uma forma diferente. De uma forma de trazer oportunização, de trazer crescimento para aqueles que estão à nossa volta, muito além de a gente pensar nas questões materiais, né? Eu quero comprar uma casa melhor, eu quero melhorar aqui, melhorar meu carro, comprar um carro melhor. É claro, isso é importante, a gente precisa também desse crescimento pessoal, a gente também precisa dessas questões para nos ajudar mesmo com o nosso progresso, né? Mas aquele limiar entre a gente entender o que é o supérfluo para a gente e o que é realmente necessário. Então, acho que esse texto traz muito esse convite de a gente se analisar aquilo que a gente tem e analisar se a gente está utilizando de uma maneira adequada, de uma maneira que a gente segue esses ensinamentos de Jesus, né? Principalmente a questão da caridade. Se a gente está conseguindo olhar para o outro muito além de a gente comprar coisas para a gente, de a gente trazer esse egoísmo muito forte. Eu acho que eu vou deixar para te falar um pouco, Ju, senão eu vou tomar conta por aqui. Mas fica à vontade para interromper, se quiser complementar, conversar também, tá, Alberto? Perfeito. Na tua fala, te ouvindo, me veio na cabeça, né, esse compartilhar as riquezas, sejam elas quais forem. Eu não tinha pensado nisso, foi durante a tua fala. Às vezes a gente acha que é algo muito longe de nós, demorado, difícil, sacrificioso, né? Por exemplo, a riqueza do tempo, que a gente é uma riqueza, né, Alberto? Ter o tempo sobrando ou um tempo para ser usado com algo útil. Às vezes a gente acha, não, que doar meu tempo é eu fazer um trabalho voluntário, 3 vezes por semana. Não é que não deva ser feito, gente, mas às vezes não precisa nem ir tão longe no empregar bem essa riqueza. Na verdade, gente, a maioria das vezes o bom uso é dentro de casa mesmo, é próximo. É parar, Alberto, a gente que é da geração nova, é parar para ensinar pai, mãe, vó e vô usar o WhatsApp, a mandar um arquivo, a mexer em alguma coisa. É usar do conhecimento também, que é uma outra riqueza. Usar do conhecimento para ajudar o outro. Às vezes é em coisa tão pequena, gente. E a gente falha nessas, né, Alberto? Às vezes ajudar no centro espírita a gente vai, faz, mas dentro de casa umas coisinhas pequenininhas que a gente não emprega bem a riqueza. Na tua fala eu fiquei pensando nisso. Então fica a pergunta, né? Será que o Alberto falou ali da data do texto, né? O que será que a gente já evoluiu? A Júlia lá de 1800 para agora no emprego dessas riquezas, o tempo, o conhecimento, o ouvir, gente, o olhar o outro também é uma riqueza. A gente pode ouvir os outros, a gente tem o discernimento de tantas coisas. E o Alberto também comentou da esmola, né? Alberto, é a nossa primeira reação e normalmente é o primeiro pedido que chega, né? As pessoas chegam pedindo normalmente o financeiro, que é o que faz mais a falta naquele momento. Mas quantas vezes, Alberto, já aconteceu contigo e com vocês que estão ouvindo, de alguém vir pedir uma esmola financeira e, na verdade, você até já dá, é algo rápido ali, a pessoa, na verdade, continua falando, continua conversando, ela quer falar, ela quer botar para fora. E, na verdade, o que você melhor fez foi só o parar, o ouvir, o dar o tempo. Foi melhor para você e para a pessoa também, né, que precisava. Então, tem tanta coisa que a gente é rico que a gente nem se dá conta, gente. O trabalho. Quem aqui trabalha, seja com o que for também, remunerado ou não, é outra
outra riqueza que a gente tem, poder ser ativo, tá trabalhando, produzindo algo. Mas será que a gente está produzindo algo para alguém, para a sociedade ou só para a gente, né, Alberto? Acho que a pergunta, o Alberto falou do egoísmo e do orgulho, né? Será que é para nós ou é para os outros o emprego dessa riqueza, o usufruto que a gente está fazendo? E aí tem uns comentários bem legais aqui, Alberto. O Aurélio, ele falou assim, ó, foi um pouco antes na tua fala, ele disse assim, ó, em primeiro lugar, eu me pergunto quais são as minhas riquezas, nas suas mais diversas formas. Então, agora um parênteses do comentário. Vamos fazer esse exercício nessa semana, né? Quais são as minhas riquezas? O Aurélio colocou moral, material, espiritual. Quando a gente parar para pensar, a gente já vai se tornar muito mais grato, porque a gente vai perceber o quanto de riqueza a gente tem. E daí ele continuou e falou assim: daí me concentro se estou sendo usufrutuário delas ou escravo. Acho que esse comentário do Aurélio resumiu todo o tema desse capítulo, na verdade, não é nem de hoje, né, Alberto? Aurélio, adorei teu comentário, gente. Vou até reforçar. Quais são as nossas riquezas? Materiais, morais ou espirituais? Quando a gente lembrar quais são, a gente para e pensa: estou sendo escravo delas ou usufrutuário delas? A gente tem que ser usufrutuário e não escravos. É esse que tá o... A Aurélio resumiu o nosso tema de hoje. Aurélio, obrigada pelo teu comentário. Depois ele também nos lembrou que Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si. Eu acho que isso serve para todas as riquezas, né? O amor à riqueza orgulhosa, egoísta é um mal, não a riqueza em si. Aurélio também comentou que ao ver dele, são objetos de desenvolvimento moral e espiritual, até mesmo a evolução necessária a todos, na ciência, medicina, educação. E, Aurélio, eu vou deixar para comentar fazer um comentário sobre o teu comentário depois, que foi um textinho de Emmanuel que eu separei também. O seu França colocou que ele acredita que o valor da riqueza, seja material, seja das virtudes da alma, depende como nós a utilizamos, pois teremos de prestar contas ao Pai Celestial. A Fábio comentou que existem coisas pequeninas que são tão fáceis de se fazer. É isso mesmo. E às vezes a gente se concentra nas grandes e difíceis e as pequenininhas a gente não faz. O Alex colocou que para a prática da caridade moral ou material, não precisamos marcar hora ou local. Ela deve ser uma constante em nossas vidas. Assim, distribuímos nossas verdadeiras riquezas. E nem precisa, né, marcar hora ou local, gente, porque aparece o tempo inteiro, não precisa ir atrás. É só a gente estar atento que aparece. Olha só, Alberto, a gente não precisa nem ir atrás, o negócio vem aqui pra gente fazer, e nem assim a gente... Exatamente. É o famoso não precisa esperar, né? As coisas vão aparecendo e a gente tem que aceitar esses convites, né? Bem isso. E é justamente o que o texto nos traz, né? A gente se basear no amai-vos uns aos outros, né? Nesse amor que Jesus praticava, né? E quando a gente olha para Jesus, para essa figura, ele também não escolhia essa hora e esse local, né? Jesus estava todo momento amando, todo momento ajudando, todo momento praticando esse amor. Então é isso, esse é o nosso exemplo sempre, né? Acho que não tem muito o que falar, é isso. Tempo, né, Alberto? Jesus. E a Sandra colocou que é importante a gente compreender quais das nossas riquezas são procuradas pelo outro, né? O outro quer a atenção, quer o tempo, quer o financeiro, quer... O que será que o outro quer? Porque às vezes não é o que ele pede da boca para fora, o que ele realmente quer. Isso a gente tem que parar para entender isso. E aí a Fábio já se declarou para a Sandra dizendo que dela, ela precisa do abraço e do sorriso. Então a Fábio precisa do abraço e do sorriso da Sandra. E o Pedro Paulo, boa noite, Pedro Paulo. Quanto tempo? Ele comentou que a caridade é a chave da porta que nos leva a Deus. E a caridade está o tempo todo batendo na nossa porta. Ela é uma porta e está o tempo inteiro batendo na nossa. Dos meus comentários, Alberto, até um dos textos que tu leu de Emmanuel, eu também li. Ele também tinha separado ele aqui, então estamos sintonizados. Mas eu gostei muito.
Ed Emmanuel também, ele traz que a natureza é uma lição viva, né, do emprego da riqueza. Aí ele fala do sol, que tem a riqueza da luz, do calor, fala do rio, né, a riqueza ali da abundância da água, fala da colheita, da plantação. E aí Emmanuel ele finaliza todo o texto dizendo que, na verdade, a fonte, seja ela qual for, a do sol, da terra, da água, a fonte, ela cresce para servir. Ela não cresce por si só, para si só. Na verdade, é para se servir a outro, servir a nós. E que a gente não tem que... Ele coloca assim, ó, foge da ganância, mas não temas a prosperidade. A gente não tem que temer prosperar, crescer, seja financeiramente, seja aonde for. Não é isso que a gente tem que temer. Mas é a ganância, é não usar disso para servir ao outro, como a natureza faz. Imagina, Alberto, se a natureza decidisse assim, ó, não vou servir mais a eles, eu vou servir só para a mim. Não ia dar certo, a gente não ia estar aqui. Então, Emmanuel coloca que a natureza é esse exemplo vivo de empregar bem a riqueza. E, na verdade, tudo que nos é concedido, emprestado por Deus, que é a grande maioria das coisas, né, Alberto? Na verdade, eles servem para a gente amealhar recursos para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Então, fica a pergunta. O que a gente tem hoje, seja o que for, gente, família, emprego, conhecimento, tempo, riqueza, tudo, material, moral, espiritual. A gente está fazendo uso para crescer espiritualmente, daí, né? Não materialmente. A gente está fazendo uso para crescer espiritualmente, se tornar alguém melhor? Essa é a pergunta, porque é isso que vai conosco, né, Alberto? É isso que vai pela toda a eternidade como espíritos mortais junto de nós. E aí eu também peguei aqui outros exemplos de como enriquecer. Isso eu achei muito legal. Porque a gente tem que, então, buscar enriquecer, sim, gente. Temos que buscar sermos mais ricos em todos os sentidos. E aí, Emmanuel, ele traz alguns exemplos, eu separei 4 e eu vou ler para vocês porque eu achei muito legal. Enriquece-te de sabedoria, estudando e aprendendo. Enriquece-te de amor para com os que te cercam. Enriquece-te de paciência, tolerando com calma as pedras e os espinhos da estrada. E enriquece-te de qualidades preciosas, aceitando o trabalho de cada dia que o mundo te impõe. Então, olha só, Emmanuel trouxe como enriquecer de sabedoria, amor, paciência e qualidades. Como? Estudando, praticando a boa vontade, tendo tolerância e calma e aceitando o trabalho de cada dia. Então, como é que a gente vai enriquecer? Estudando, praticando, tolerando e aceitando. Então, esse é o convite de Emmanuel. Olha quantas coisas a gente ainda pode se tornar mais e mais ricos para fazer bom uso. E aí, tem um para finalizar, gente, juro. Também é de Emmanuel, mas é que Emmanuel, nesses assuntos... não sei vocês, eu tô tão acostumada a ouvir esse assunto do lado material dele, né? De riquezas, a parte financeira, até esmola financeira, que quando eu vejo uma visão mais moral do mesmo assunto, que normalmente Emmanuel nos traz muito essa visão moral, eu gosto de trazer, porque para mim, pelo menos, é uma visão nova, é uma visão diferente. No livro Hora Certa, então, que é de Emmanuel, eu vou ler exatamente o que ele falou. Ele diz assim, ó: cada homem e cada mulher, se quiserem, podem reter consigo um tesouro de inavaliável expressão em qualquer parte da terra, inacessível a qualquer alteração. Então, é o tesouro que qualquer um pode ter em qualquer lugar e que não vai se alterar nunca. Eu lembro, já fiquei curiosa. Ele fala assim, ó: reformas monetárias não lhe causam transtornos. Conflitos domésticos não lhe dilapidam a segurança. Doenças do corpo não lhe deformam a estrutura. Opositores não lhe alcançam a grandeza. Esse tesouro é a consciência tranquila, com o sorriso da fraternidade e com a alegria de viver e trabalhar. Então, gente, a consciência tranquila do quê, né? A consciência tranquila de estar fazendo o seu dever. O que você veio aqui na Terra para quê, como espírito imortal? A consciência tranquila de estar fazendo o que se deve fazer
é esse tesouro que não tem como tirar de nós, gente. Não importa o que aconteça, não importa o que a gente fique sem, o que a gente ganhe, quem sai da nossa vida, não importa. Esse tesouro a gente sempre vai ter conosco. Essa é a nossa verdadeira riqueza. Ainda com o sorriso da fraternidade e a alegria de viver e trabalhar. Então, gente, eu acho que o convite foram vários hoje, né, Alberto? A gente falou várias coisas, mas eu gostaria de deixar como tarefinha, como sempre, né, o comentário do Aurélio. Para mim foi o que mais fechou tudo hoje, né, Alberto? Quais são as nossas riquezas materiais, morais e espirituais? E delas, a gente está sendo escravo ou usufrutuário? E aí fica, então, essa reflexão para a semana. E vamos olhar quem está ao nosso redor, as oportunidades que batem à nossa porta e distribuir tudo aquilo que a gente tem de riqueza para essas pessoas que cruzam o nosso caminho. Que normalmente, Alberto, são pessoas que a gente gosta ainda, né? Que está no nosso dia a dia porque, de certa forma, a gente gosta. Então, fazer esse favor para nós e para elas. O que tu acha dessa tarefa, Alberto? Pode ser? Acho que é isso, Júlia. Acho que é perfeito. Eu queria só fazer mais um comentáriozinho também, porque tem uma frase da terceira mensagem, do terceiro item dessa parte que acho que também é um outro convite pra gente. Mais um. Vocês anotem aí as tarefas que são várias, gente. A frase diz que a riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva que espalha a fecundidade e bem-estar ao seu redor. Vem bem de encontro àquela frase, aquele texto de Emmanuel, né, da natureza. Que a gente possa ser essas fontes, né? Essas fontes que espalham aquilo que a gente tem de melhor, aonde a gente estiver. Acho que é isso. Obrigada, Alberto. Obrigada, pessoal, pelos comentários. Eles foram bem ricos hoje. Todo mundo não, mas a grande maioria comentou. Aqueles que não comentaram hoje, se tiverem vontade, domingo que vem estaremos aqui de novo. Que bom saber que vocês gostam das tarefinhas. Vamos continuar passando as tarefinhas, então. Eu aprendi as tarefinhas, gente, com o seu Carlos Aldir. Ele passa... eu nunca fiz grupo de estudo com o Carlos, mas olha só o quão significativo é. Eu sei que o seu Carlos Aldir passa tarefinha sempre para a turma dele. Então, eu aprendi com o seu Carlos a passar a tarefa. Então, gente, domingo que vem a gente espera vocês aqui de novo. Aqueles que não comentaram, convido a interagir aqui com a gente. É muito legal ver vocês interagindo, é bem importante. E, de novo, gente, eu falei isso no início, mas é muito bom ver vocês aqui todos os domingos. A gente espera já esse encontro, né, Alberto? Domingo, 8 horas, tá chegando. Eu vou correr lá para abrir o Instagram e estar com vocês. Então, a gente agradece o Evangelho no Lar da Associação. A gente aparece aqui para representar só, né, Alberto? Mas é da associação, então a gente fica muito feliz de compartilhar com vocês. E, Alberto, obrigada. Deu para matar um pouquinho a saudade de ti, da gente poder conversar um pouquinho, mas daqui a pouco chega um novo convite aí. Não vai demorar muito, não. Então tá, eu agradeço. Agradeço mesmo. Beijo, gente. Tá, então vocês, gente, para fazer a prece de encerramento. Vamos, então, lembrar de tudo aquilo que temos como empréstimo de Deus e elevar os corações em gratidão ao nosso Pai amado e a Jesus pelos ensinamentos e pelas dádivas de cada dia que nos são concedidas. Que possamos converter essa gratidão em ação, em caridade e auxílio àqueles que cruzam o nosso caminho. Que possamos, com um coração cheio de amor, irradiar para os nossos lares, protegendo e amparando todos os corações que residem junto de nós e que nós amamos. Que assim seja. Boa semana para todos vocês, gente, e até domingo que vem. Tchau, tchau.